Então, hoje eu venho aqui gravar esse vídeo para tentar explicar para vocês um aspecto que não é muito bem detalhado pelos mestres e pelas escrituras, né? No que tange a não dualidade. Então, todos os mestres e todas as escrituras vão apontar que o grande problema está na mente, né? Ou seja, no pensamento. Quando a gente está falando de mente dentro da não dualidade, a gente está falando do pensamento. Tem que ter isso muito claro, tá? A gente não está falando da mente na visão da neurociência, da medicina, enfim. Então, assim, a gente já sabe que o que causa a grande confusão, né? Onde a gente confunde aquilo que nós somos, que é a presença consciente, o ser, consciência, associado a esta forma, com aquilo que aparece nessa forma. Então, assim, a gente toma, né? A gente é ensinado a tomar o nosso corpo como referência. Então, quando a gente nasce, vai sendo explicado pra gente, ó, esse corpo aí é algo separado do ambiente que o rodeia. Então, aí eu sei que eu não sou aquela televisão lá atrás, que eu não sou essa cadeira que eu tô sentada, que eu não sou a água que eu bebo, enfim. Mas eu me tomo como sendo esse corpo, essa mente. Entretanto, numa observação mais atenta, este corpo tem seu próprio mecanismo de funcionamento. Ele se mexe sozinho, ele reage sozinho. Não tem um eu pensando aqui determinadas reações. Quando eu ver, meu braço já está erguido, já está aqui fazendo gesto e tal. Nada disso foi pensado, simplesmente está acontecendo. Então, o corpo tem a sua natureza própria, independente de mim. Este eu que acha que está fazendo. Ah, eu vou erguer a perna, o braço. Não, está acontecendo aqui, ó. Lógico que com uma intenção do pensamento de mexer o pé vai mexer. Mas, assim, é uma associação. É uma associação. Isso aqui tem vida própria. Isso aqui age sozinho. Com a mente idem. Erroneamente, a gente se toma como sendo o pensador, né? A cultura passa isso pra gente. Mas é outra mentira. Por quê? Você não sabe qual vai ser o próximo pensamento. Além de não saber qual vai ser o próximo pensamento, além de não saber como eles surgem, porque eles simplesmente aparecem, você não tem o menor controle sobre eles. Haja visto quando você está com algum problema, muito ansioso, muito nervoso, que fica aquele mesmo pensamento martelando, e você, ai, não queria pensar nisso, eu quero deixar de pensar nisso. Percebe que há um querer em relação a um pensamento? Então, esse pensamento, óbvio, está que não é você que está produzindo. Está sendo produzido aí por esse mecanismo e você só é aquilo que está experimentando isso e não está gostando nada de experimentar, ok? Com as emoções idem, você escolhe quando você se apaixona? Você escolhe quando ter raiva, deixar de ter raiva? Não, tá tudo acontecendo aí. É que por determinados atos conscientes de ação, ou atos da vontade, a gente consegue, de alguma forma, interferir em alguns processos do pensar, do sentir, do agir. Mas é uma associação. É uma associação. Ambos os processos são interdependentes. O pensamento, para acontecer, não depende de uma vontade consciente manifesta aí. Para cessar, idem. E assim com o corpo também. Você não adormece porque você tem vontade de adormecer. E você não acorda também porque você teve vontade de acordar. Bem, isso posto, deixa eu caminhar, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Vamos entender então como esse negocinho aqui chamado mente funciona. Olha só,
essa estrutura física, ela foi programada, ela nasce programada para buscar satisfação e rejeitar desprazer. Essa máquina busca constantemente o prazer. E essa é a grande causa da prisão humana, do aprisionamento humano. Por quê? Porque nós ficamos presos, enredados, escravizados, literalmente, por desejos que causam apegos e medos. E eu, como psicóloga, que eu diga, tanta gente que não se ama mais, quer separar, não consegue. Tanta gente que odeia o emprego, mas não consegue largar aquele emprego porque tem uma renda ali, que a pessoa, enfim, está apegada àquela renda, àquele estilo de vida, àquele padrão social, enfim. O desejo surge na mente, buscando satisfação, e posteriormente esse mesmo desejo vai aprisionar aquilo, estrutura, que ele colocou para buscar satisfação. E embora não sejamos nós que estamos desejando, fazendo tal, porque a gente é apenas a presença consciente aqui, testemunhando tudo, tudo que acontecer aqui nós vamos experienciar como se fôssemos nós. Por quê? Porque enquanto consciência, enquanto ser, nós não temos qualidades nem atributos, nós somos uma energia, metaforicamente falando, neutra. Então, quando isso aqui está quente, a gente experimenta o quente, quando está frio, experimenta o frio, alegre, alegria, tristeza, ok? Então, assim, não estamos fazendo nada? Não, mas estamos experimentando tudo. Só que tudo que está acontecendo aqui só está acontecendo porque eu, o ser, consciência, de alguma forma, através da ignorância, estou identificada à estrutura corpo-mente. Porque neste processo de identificação, eu vivifico, eu dou palco, eu dou corpo, eu dou condições deste desejo, desse pensamento, dessa crença, enfim, do que surge aqui, aparecer como um personagem incorporado de ser, de existência, de mim. Quando aparece o personagem lá, eu quero um carro, ai, eu tô sofrendo por amor, ai, que vida horrorosa, nossa, que vida maravilhosa, eu amo tanto a vida. Esse personagem é o próprio ser, ele só existe porque a real identidade, que é do ser consciência, está tamponada, está coberta, está vestida, está personificada como aquela pessoa, como aquele conjunto de pensamentos, crenças, desejos e comportamentos manifestados neste corpo. Então, enquanto a gente não reconhecer e se enraizar na nossa real identidade, esse processo continua acontecendo. Sansara continua girando. E a gente vai repetindo. Um amor atrás do outro, uma decepção atrás da outra, uma frustração atrás da outra, um desejo atrás do outro, correndo. Igual cachorro, atrás do próprio rabo. Ok. Então vamos entender por que o pensamento é a causa, é a base, é a matriz de tudo isso. A mente, ela funciona como uma dicta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a mente é viciada em prazer. Ela vai estar constantemente buscando prazer. Por isso que ela nos empurra para um desejo atrás do outro, um desejo atrás do outro. Já explico esse processo do desejo. Então, nota, quando surge um pensamento aí, e quando eu tô falando pensamento, eu tô falando pensamento psicológico, tá?
Não tô falando pensamento de ordem prática. Ai, tenho que fazer almoço porque tô com fome, tenho que trabalhar, pagar conta. Tô falando pensamento psicológico, aquele pensamento ligado a um desejo. Então, quando surge um pensamento aí de nossa, que carro bonito, passa um carrão aí, uma pessoa com... Nossa, queria ter um carro daquele. Já pensou eu com aquele carro? Andando na avenida, todo mundo olhando, meus amigos, meus parentes, não sei o quê. Apareceu o carro, depois um pensamento de admiração do carro, depois um desejo por ter aquele carro, depois um desejo dos amigos invejando, admirando o carro, depois um desejo do status que aquele... Percebe? E nesse processo já começa a haver prazer. Já começa a haver dopamina. Dopamina é o hormônio do prazer e da motivação, tá? Mas basicamente é o hormônio do prazer. Por que do prazer? Porque quando você está motivado a fazer qualquer coisa, a própria motivação já é um prazer. Por quê? Porque você está pensando lá no resultado da frente. E esse pensamento já engendra liberação de dopamina, ou seja, começa a ver a sensação de prazer. Então, a mente produz vários pensamentos para obter prazer. Esse é o processo básico dela. Essa é a programação básica, basal, que faz a mente funcionar. Todo ser humano, em tudo aquilo que faz, busca sempre alguma gratificação. Ai, Wanda, mas eu não gosto de trabalhar. Sim, mas você gosta do dinheirinho no final do mês. Então, muitas coisas a gente faz sem gostar pelo resultado, que vai ser prazeroso. Essa é a condição humana. Então, dentro desse processo, o pensamento já é o pensar, entendo o que eu tô falando, o pensar já é uma busca de prazer. Aí você me fala, mas qual que é o problema disso? Qual que é o problema disso? Vamos lá. O pensamento ou o desejo e pensamento estão ligados. Você consegue desejar alguma coisa sem pensar, sem criar uma ideia sobre aquilo? Não existe. Então tá intimamente relacionado. Pensamento e desejo. Então, o desejo, o pensar, que se relaciona ao desejo, que já é desejo, ele em si, não é o prazer. Entende? Não é o prazer. Ele é um mecanismo que dispara a sensação do prazer em nós. É um mecanismo que dispara. Ele em si não é um prazer. Por quê? Porque quando você comprasse o seu carro novo ou casasse com a pessoa que você é apaixonada, se aquilo fosse essa cota de prazer que você estava tanto almejando, se aquilo fosse o prazer, chegou ali, bastou. Não teria mais produção de desejo. Você encerraria ali, pronto. Cheguei no meu paraíso, no meu porto seguro, tô bem. Não é assim que funciona. Aquilo vai acionar um mecanismo de liberação de prazer por um período. E você vai ficar de boa. Ele aciona só. Depois de um tempo, o que acontece? Acaba. Aí a mente faz o quê? Produz novos pensamentos que engendram novos desejos, que vão engendrar novas ações e que vão produzir sofrimento. Por que sofrimento?
Porque o resultado é sempre não prazer. Porque o prazer acaba. O prazer acaba. Vai ter que nascer outro desejo. Você vai se colocar em busca de outro desejo. Ai, casou com a pessoa que você amava. Ai, que não sei o quê. Nossa, tô completo agora. 5, 7 anos depois, tá entediado. A coisa já não é o que era, tal. Ai, quero separar, tô sofrendo. Ai, gente, eu como psicóloga canso de ver isso. Meu Deus. E já passamos isso na nossa vida também, né? Aí vai um sofrimento para separar, ou arruma um amante, que é uma outra complicação. Aí tem filho com a amante. Oh, Jesus amado! É isso. Compra o carro, vai ter que se matar para pagar a prestação. É vida humana, gente, todo mundo sabe. Não preciso ficar detalhando isso aqui. É sempre um jogo de soma zero, como diz o James Ward. No final, você sempre perde. Você sempre perde. Porque você sempre vai ter que estar correndo atrás de novos objetos para se satisfazer. Para satisfazer a mente, né? Que é ela que vai criar novos desejos, novos pensamentos, e vai engendrar estrutura. E você, presença, consciência, identificada a esse processo, que justamente por estar identificado é que dá a possibilidade dele existir, vai estar experimentando tudo isso daí. E samsara gira nessa vida, de uma vida para outra, e aí vai e tal. Então, qual que é a chave para abrir essa porta? Observação. Observação. A autoinvestigação, todo mundo que acompanha esse canal acho que já tá craque de fazer isso. É o quê? É ver o que sou eu, o ser, a presença consciente aqui que vê e observa tudo. E o que não sou eu. Tudo que é visto, sentido, percebido, não sou eu. Essa autoinvestigação. E a observação? A observação, quando você se coloca na posição de um observador que não julga, não analisa, porque está julgando, está analisando, já é a mente pensando, então não é você. Quando você se coloca nessa posição de observador neutro ou de pura observação, você está se colocando justamente como o ser que você é. Você literalmente está ocupando o teu lugar real e de fato. Quanto mais você fizer isso, mais você vai se distanciando, mais você vai se desidentificando de tudo que aparece aqui no veículo. E nesse processo você vai se assentando, se estabilizando na sua natureza real. E aí, as coisas aqui vão mudando. O ego, que nada mais é que a personalidade, que nada mais é que um conjunto de reatividades a esse mundo, né? Um conjunto de crenças, de desejos, enfim, objetos aqui da mente, também vai se modificando, também vai se alinhando ao real, à verdade, à presença consciente que nós somos. E por que isso vai acontecendo? Porque a condição do ego ser ego, da identidade secundária, tomar posição como se fosse a identidade primária, a real, que é o ser, que é a presença consciência, a condição do ego ser ego, continuar agindo, existindo, fazendo e acontecendo, é justamente a presença estar ignorante de si mesma como verdadeiro ser presente aqui. Então, quando vai havendo este retorno para dentro, para a verdade,
quando vai havendo esse enraizamento naquilo que de fato nós somos, a estrutura egóica, a estrutura desejante, a estrutura emocional, a estrutura física, enfim, os corpos, né? Falando aí numa linguagem dentro da tradição, os coxas, eles vão se modificando. Eles vão, por assim dizer, se alinhando à verdade. Aí o que isso significa em última instância? Que vai havendo uma mudança radical nos desejos, nos comportamentos, nas reatividades, nas emoções. Você, como pessoa, ou seja, como estrutura, vai sofrendo modificações. E aí vai havendo mais momentos e sensações de paz, plenitude, bem-estar, tranquilidade. A estrutura vai saindo das laterais dessa roda louca e se aproximando mais do eixo, porque o eixo não gira, o que gira é a roda, o eixo está lá paradinho. Então a estrutura vai se voltando para o verdadeiro centro. Então daí a importância de observar e conhecer os processos mentais. E eu quis trazer hoje esse vídeo só para dar um passo um pouquinho atrás, né? Para as pessoas perceberem que não é só o desejar, sabe? Eu quero isso, porque é aquilo, tal. Que o processo do desejo começa antes mesmo do desejo tomar forma, tomar corpo. Quero aquilo outro. Começa já no pensamento. No pensamento. Porque o pensamento também está a serviço da busca de prazer e satisfação. Então, é importante observar os pensamentos que surgem aí, reconhecer que eles não são seus, reconhecer que isso não é você. E nesse processo de observação atenta daquilo que não é você, transformações irão acontecendo. Mas assim, eu acho muito importante, para mim foi muito importante, não fazer isso sozinho, né? Não fazer isso sozinha. Então eu tive 3 mestres, 3 professores que sou muito grata. O Sambo Nassib, ele faz acompanhamento para quem quiser. O Arlindo Nagar, que ele não faz assim um acompanhamento tão próximo, mas ele dá muitas orientações, enfim, ele faz os atendimentos lá para quem procurá-lo, né? O Arlindo, o Nassib, tem canal no YouTube. O Arlindo tem página no Facebook, Vedanta Brasil. E o João G, né? Foi meu último professor. Estive com ele alguns meses. Que também atende, que também ensina de uma maneira muito, muito prática esse processo de autoobservação, né? No sentido de observar os conteúdos mentais, enfim, e esse processo de enraizamento no próprio ser que nós somos. Então, são 3 professores que eu conheci, que eu indico e que são muito bons. Eu, particularmente, não faço esse acompanhamento, eu sou psicóloga, eu já trabalho muito atendendo o povo de Maia, com as questões de Maia, então eu só tenho esse canal aqui para tentar ajudar e compartilhar algumas coisas que eu aprendi e que eu acho importante. Então é isso. Qualquer coisa, deixa aí um comentário, uma pergunta que eu vou respondendo, tá bom?
Namastê.